Olá pessoal, estamos iniciando mais um estudo da obra A Gênese e vou fazer nosso preparo com base na obra Tempo para Entendimento, de Francisco Cipriano e Mangermana, pela psicografia de Celi Durão. E a mensagem é existência. Afinal, o que é a existência? Qual a razão da passagem na Terra? O planeta Terra é um planeta para o aprendizado. Muitas encarnações são vividas para que o homem alcance um plano superior. Isso é a magia da vida. Viver para quê? Para atingir um estado de pureza, de beleza, de elevação. Existem planos no espaço. A cada ato de amor e a cada ato de caridade para consigo próprio e com seus semelhantes, estarão prontos a galgar os vários planos. Sua existência é acumulada de percalços. A grande sabedoria é ultrapassar suas dificuldades. Isso se consegue como desejo de elevar-se como pessoa. Se o amor estiver em seus corações, haverá sempre a possibilidade de ultrapassar fases. A existência não é só terrena. O espírito e o corpo são um só. O espírito é imortal. Sua existência espiritual estará evoluindo a cada passagem pela Terra. Façam com que suas passagens sejam o passo mais próximo para conviver com os espíritos de luz e, assim, conhecer o que é felicidade plena. Francisco de Assis protege a todos. Fiquem na paz de Jesus. Então, vamos relaxando, respirando fundo, unindo nossos pensamentos, levando o pensamento a Deus, a Jesus. Querido Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos refletirmos através do estudo, que possa nos inspirar, iluminar nossos lares, olhar por nossos entes queridos e agradecemos por mais essa oportunidade. Que o Senhor continue conosco. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje o nosso assunto é importantíssimo. Todos são, não é? Eu, pessoalmente, tenho um carinho especial por esse assunto, que é reencarnações. Nós vamos iniciar aqui do item 33, do capítulo 11, ainda a Gênese espiritual. Estamos já falando das coisas do espírito. E reencarnação é um conceito fundamental para a gente entender a necessidade da encarnação, como que se dá esse processo. E eu queria pegar aqui do Evangelho, no capítulo 4, Nascer de Novo, que fala da reencarnação. E Kardec faz uma pergunta, é uma das poucas que faz no Evangelho. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Eu vou ler só um trechinho da resposta que é dada por São Luís, em Paris, 1859. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, a necessidade de uma encarnação, a reencarnação é uma necessidade para o nosso bem, para desenvolver a inteligência, para adquirir conhecimentos, para aprender a amar, para resgatar erros do passado. Cada vida é um recomeçar, é uma oportunidade que Deus nos dá. O importante para nós, nesse capítulo, é entendermos que reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Esse é um conceito bem antigo, no Oriente muito bem aceito, e Kardec vai dizer assim no item 4 desse capítulo: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Opa! Fazia mesmo parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos outros,
não eram claramente definidas. Ou seja, ele está dizendo que só os saduceus, das várias correntes do judaísmo, não aceitavam a reencarnação. E que, como em muitos outros assuntos, os judeus acreditam nisso, mas não faziam uma ideia muito correta a respeito de como se dava esse processo. Eu vou falar de vários assuntos estanques e depois eles vão se entrelaçar e casar num conceito único. Existe um conceito de completista. Vocês sabem o que é o completista? Vocês vão ver isso na obra Ação e Reação, psicografia do Chico Xavier, e é o espírito André Luiz, como sempre, nos relatando o que ele aprende na vida espiritual. Quando nós encarnamos ou reencarnamos, nós temos um papel a cumprir, uma missão a cumprir. Nós já vimos nos estudos anteriores que até o planejamento do nosso corpo é feito. As pessoas que nós vamos reencontrar, ou seja, tudo muito bem pensado. E esse mecanismo da reencarnação envolve o corpo espiritual, envolve a genética, e nós vamos ter uma determinada compleição física. Além disso, nós temos as metas morais. Um dos grandes objetivos da nossa encarnação é aprendermos as virtudes, aprendermos a amar. Então é feito todo um planejamento. Quando nós cumprimos tudo que nós temos que realizar, tudo que foi planejado, nós somos completistas. Completamos todo o projeto que havia daquela reencarnação. Agora, sabe quantos conseguem fazer isso? Pouquíssimos. Normalmente a gente volta para a vida espiritual e quando o mentor, aquele responsável pela nossa encarnação, vai nos falar da nossa ficha, vai dizer, olha, você cumpriu isso do que você tinha programado conosco. E nunca a espiritualidade vai dar uma carga maior. Deus nunca nos dá uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. Então nós voltamos para a vida espiritual e constatamos que não realizamos tudo o que tínhamos que realizar. Mas quando realizamos, esse é o completista. Deixa eu ler aqui o item 33. Então estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual, Reencarnações. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. É muito importante ter noção do que é a lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas como as que viviam já há 1000 anos. Considerai que as almas de hoje já viveram em tempos recuados, que elas puderam ter sido bárbaras, como era seu século, mas que progrediram, que cada nova existência elas trazem aquisição das existências anteriores, que por conseguinte as almas dos tempos civilizados são almas não criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram. Elas mesmas, com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Então, à medida que a humanidade vai avançando, ela vai progredindo. Pode não parecer, mas, por exemplo, nos tempos de Kardec, a escravidão ainda existia, né? Na metade do século XIX. Pelo menos disso estamos livres. No século XX entramos em guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uma série de guerras étnicas e outras. Foi um ano de muita guerra. Nesse século XXI parece que algo está acontecendo. A maior parte das pessoas está cansada desse mundo, dessa sociedade. Mas nós vamos progredir, ou pelo amor ou pela dor. Não tem jeito. A cada encarnação, nós somos levados a corrigir os erros de uma encarnação anterior. Não é esse o sentido da encarnação? Aprendermos tudo com relação ao campo da ciência, do conhecimento, vivência de vida, maturidade. O espírito vai adquirindo maturidade e vai adquirindo as virtudes também, além do conhecimento, as virtudes sintetizadas na palavra amor. Eu vou mostrar um gráfico para vocês
que fala da evolução do espírito através dos mundos, conforme a espiritualidade nos ensinou que os mundos são classificados. Então, vou pedir para vocês darem uma olhadinha na figura, evolução do espírito. Então, você vê aí mundo primitivo, de prova e expiação, regeneração, ditosos, mundos celestes. Eu vou mostrar bastante essa figura. Um dia nós fomos criados simples e ignorantes, vivemos nesse mundo primitivo que aparece aí. Passamos por séculos, milênios, chega um momento que o homem aprende a criar os animais em cativeiro, as técnicas de irrigação começam a se fixar nos leitos dos rios, passa de uma sociedade nômade para uma sociedade que vive em conjunto. E aí segue os séculos, os milênios, onde a responsabilidade cada vez é maior, porque cada vez tem mais conhecimentos e a espiritualidade nos envia seres para nos servirem de guia, para nos servirem de modelo. E chega um ponto na vida desses espíritos que eles precisam definir o que querem, porque já se passaram muitas encarnações. Alguns já fizeram um progresso razoável e outros estão muito primitivos ainda. Nesse momento, planejado para esse determinado mundo, há uma separação entre os espíritos que podem continuar encarnando nesse mundo e os que são separados. E esse progresso continua. Então, num novo mundo chamado mundo de regeneração, onde o amor prevalece sobre o mal. E esse mundo de regeneração, a ciência vai avançando, a sociedade mudando muitíssimo em relação a que era no mundo de prova e expiação, o amor cada vez mais intenso, e chega um momento, depois de séculos ou milênios, não sabemos bem esse tempo, porque não passamos ainda pelo mundo de regeneração, onde os espíritos então sofrem uma outra mudança, uma outra transição, onde há uma nova separação. Os que tiverem merecimento vão para os mundos ditosos, os mundos onde a encarnação já não é mais em corpos densos. E esse mundo ditoso continua a sua evolução e o espírito cada vez com mais conhecimento, mais virtudes, mais amor, e chega a um ponto que ele só tem traços de imperfeições e esses traços vão embora e o espírito então atinge a plenitude de conhecimento e de amor. Nesse ponto, dizemos que é um espírito perfeito, puro, e ele vive nos mundos celestes. Para nós, um verdadeiro céu. Essa figura que vocês estão vendo mostra, então, a evolução dos mundos compatível com a evolução dos espíritos. Quem é Jesus? Jesus é um espírito que começou um dia, num mundo qualquer, não foi na Terra, a sua evolução e atingiu, passou por todas essas etapas evolutivas até atingir o chamado mundo celeste, dos espíritos puros. Nessa condição, a condição de amor pleno, o espírito entra em comunhão com Deus. É o que Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, voltando aqui agora para as nossas reflexões, isso daí que vocês viram, essa figura, é o que eu chamo do projeto de Deus para todos nós. Aquela condição de mundo celeste, podemos dizer que é um verdadeiro céu, é o que Jesus chamou de reino de Deus. Nós estamos num processo de progresso para atingir o reino de Deus ou o reino dos céus, que é o mundo celeste. Então Jesus é literalmente aquele que desceu do céu, de um mundo celeste. Ele é o governador espiritual da Terra e num determinado momento ele resolveu encarnar, ele que não reencarnava já há bilhões de anos, porque o espírito puro não precisa mais reencarnar, é um espírito que cumpre os desígnios de Deus. Eu faço as vontades do meu Pai, disse Jesus, né? Então, num determinado momento, ele resolveu encarnar para nos exemplificar a lei de amor, para mostrar o quê? Como atingir o reino dos céus. E ele disse que ninguém atinge o reino dos céus se não nascer de novo. Isso está no Evangelho de João. Mas Kardec faz uma afirmação aqui no Evangelho de que a reencarnação era a crença dos judeus.
Será que é isso mesmo? Isso é muito importante, é fundamental. Por quê? Vamos raciocinar. Espiritismo é fé raciocinada. Jesus se apresentou como um judeu. Ele veio no seio do povo hebreu. E se a reencarnação é um assunto tão importante assim, e Jesus não falaria alguma coisa sobre reencarnação? Vocês lembram de algum momento Jesus falando algo contra a reencarnação? Não, essa crença dos judeus não é realidade, isso não existe. A gente morre e fica dormindo para acordar no dia do juízo final. Jesus falou isso? Não falou. Agora, será que os judeus acreditavam mesmo em reencarnação? Se acreditavam, acreditam, né? Porque eles são tão tradicionais, são tão ligados à sua fé. Então, eu vou convidar vocês para ver um vídeo sobre um rabino falando sobre reencarnação. É muito importante esse vídeo. Judaísmo em ação, um rabino falando sobre reencarnação. Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um assunto muito profundo na fé judaica. Uma coisa que nós temos provas, óbvio, e nós temos muitos sábios falando a respeito desse assunto. O assunto que eu queria falar hoje é reencarnações. Sim, reencarnações. No judaísmo, um dos bases da nossa fé, da nossa religião, é reencarnações. Como funciona no judaísmo? É muito simples. Cada pessoa, cada alma, ela vem nesse mundo para fazer um papel, consertar algumas coisas. E quando ela termina essa missão, ela vai para o mundo vindouro. Em caso que ela não conseguiu terminar ou não cumpriu o papel que para isso ela foi mandada para esse mundo, ela vai ter que voltar e vai ter que cumprir aquele papel que ela não cumpriu na vida passada. Nós temos muitos relatos dos muitos sábios, dos muitos grandes figuras da Torá, que eram reencarnação após reencarnação. O que vocês acharam do vídeo? Os judeus acreditam ou não em reencarnação? Você viu que a reencarnação é uma das bases da fé judaica? Apenas os saduceus não acreditavam em reencarnação. A reencarnação não é muito bem compreendida pelos judeus, como ela acontece, mas eles acreditam. Sabe como é que é? Eles dão nomes às faixas evolutivas. Então, como é que funciona para o judeu? A alma vem, encarna, com uma missão a cumprir. Não é isso que os espíritas falam? Há uma programação reencarnatória, essa é a missão. Se ele não cumpriu tudo, ele não é um completista, volta para a vida espiritual. Depois reencarna para completar o seu aprendizado. Só que no judaísmo eles dão nomes a essas etapas, essa é a diferença. De Nefesh, Ruah, você vem para ajustar o Ruah, trabalhar o Nefesh, o Neshamah. E isso é exatamente o que o espiritismo, quer dizer, os espíritos ensinaram, só que eles não dão nomes, né? Mas existe a mesma ideia, o mesmo conceito, de que a alma vem do mundo vindouro, que é o mundo espiritual, reencarna para cumprir uma missão, e aí ela vai voltar para a vida espiritual e vai acontecer aquilo. O mentor vai chegar, quanto que você cumpriu da sua encarnação? Você olha, tinha uma missão, você cumpriu 5, 10, 20%, né? E numa outra encarnação volta para completar aquilo. É exatamente, né? Sendo que no espiritismo a gente tem a noção do corpo espiritual, essa noção de que fica gravado no nosso perispírito descompensações vibratórias, que na hora de formar um novo corpo físico, aquele corpo pode ser uma deformação, uma doença. Isso os judeus, eles não entendem, a não ser que leiam as obras espíritas. Como muitos, com certeza, eu sei que leem, como no Vaticano leem as obras espíritas. Mas os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação. E Jesus veio como judeu.
E Jesus disse que não veio para destruir a lei, mas para fazer cumprir a lei de amor. Vamos assistir um outro rabino? Sabe aquela história de 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais? Vamos escutar mais um rabino, um outro rabino. Esse vai falar um pouco mais do que o primeiro. Eu deixei aqui, cortei, porque é um vídeo mais longo. Ele vai falar durante uns 6 minutos. Existe uma obra muito respeitada e muito conhecida entre os judeus, chamada Portal das Reencarnações, de um rabino chamado Isaac Luria. Essa obra tem mais de 500 anos. A partir dessa obra, os judeus começaram a compreender melhor a reencarnação e essas etapas da evolução, em que a alma vem para cumprir algo que ela não cumpriu na vida passada e, portanto, continua a sua evolução espiritual. Eles acreditam também, os judeus, que a alma se comunica. O próprio Isaac Luria era médium. Então, os espíritos desencarnados se comunicam. Eles acreditam nisso também, igualzinho a nós espíritas. Vamos assistir esse segundo vídeo desse nosso amigo rabino falando sobre reencarnação no judaísmo, que tem um nome, Gilgul Neshamot. Assistam o vídeo. A fonte principal que nos ensina sobre Gilgulim é um livro de 500 anos atrás, chamado Sha'ar HaGilgulim, o Portão das Reencarnações. É uma obra do Arizal. É uma obra profunda, que nos explica exatamente o que é Gilgulim, o que são reencarnações. Até esse livro era totalmente tradição que uma geração passou para outra, mas sem esclarecimento e sem conhecimento no assunto. Somente a partir deste livro, chamado Sha'ar HaGilgulim, o Portão das Reencarnações, que o assunto começou a ficar mais claro e mais acessível para todo mundo. Qual que é o objetivo? O objetivo é descer uma alma para nosso mundo. É uma alma nova, 0 quilômetro. Virgem. Alma virgem, nunca pecou. Nem sabe o que é pecado. Conhece? Uma alma divina. Desce para nosso mundo. Ela tem como objetivo cuidar do nefesh dela, do ruach dela, do neshama dela e todos os níveis que nós vimos. Ela tem que aperfeiçoar os 20 níveis que existem no nefesh. O nefesh de cada mundo e com todas as suas subdivisões. Ela tem que ter um nefesh impecável. Quando termina com o trabalho chamado nefesh, e se fez tudo certo, ela começa a trabalhar o ruach, o espírito. Não é um trabalho fácil. Se conseguiu, são 20 etapas, e cada uma outra tarefa, uma outra finalidade, um outro objetivo, e não é fácil. Entra no nível chamado Neshama. Se conseguiu esses 3, ganha uma diploma e continua. A maioria de nós não consegue. A gente começa a trabalhar o nefesh, que o certo, segundo a Kabbalah, é quando a pessoa faz bar mitzvah 13 anos, o nefesh deveria ser resolvido. Naquela hora a pessoa já tem que ter comportamento perfeito. Depois começa a ter 20, 25, o trabalho ruach. Depois, chamar, mas nós não conseguimos. Muitas vezes até a gente consegue um pouco, depois tem uma caída para trás que é pior ainda. No fim, chegamos no segundo andar e a contabilidade nos enfrenta com uma ficha bem detalhada e fala: olha, senhor, senta aqui. Você sabe qual que foi a tua missão, a tua finalidade? Olha, você conseguiu 5% daquilo que você deveria. E isso é ainda te dando uma nota assim, não que você exatamente merece, sendo bondoso contigo. E a alma se assusta. E a alma pede uma segunda chance, não tem como consertar. Tudo bem. A pessoa desce. Quem desce? A alma desce dentro de um outro corpo
para continuar uma outra parte do Nefesh que ele não fez, uma outra parte do Ruach, assim diante. Olha, para nós é difícil entender bem esse conceito. Nesse livro que está na minha frente, provavelmente deve ter os 1000 nomes, se não mais, de vários membros do Talmud, dizendo quem que era o Gilgul de quem, e quem era um Ibur do quem, qual alma veio juntar qualquer outra alma, e como que essas almas se combinam, qual que é a combinação entre essas almas, por quê? O Talmud conta uma história. Agora, como explicar essa história, e o que significa, não sei. Cada um deve entender de uma outra forma. Mas, daqui, entendemos que almas se comunicam. Eles têm uma forma de se comunicar. O Baal HaTanya, o autor do Tanya, ele usa a expressão das almas se comunicando, dizendo que eles têm uma outra linguagem. Não uma linguagem que nem se usa ABC ou Aleph, Beis, Gimel, Dalet, mas eles se comunicam de uma outra forma. E ele, esse homem nosso amigo, era capaz de captar essa comunicação. Mas de qualquer jeito, almas se comunicam. Esses grupos de almas, que eles se dedicam para um determinado trabalho, ou para consertar o Nefesh, ou para consertar o Ruach, ou para consertar o Neshama, eles fazem um trabalho, eles têm muito em comum. Tá? Cada alma volta com aquela parte da alma que ela consertou. Ou seja, voltando para a nossa mapa original. Se a alma desceu e cuidou do Nefesh, do nível inicial, Nefesh, terminou o trabalho do Nefesh, desce de novo a alma, mas dessa vez ela desce para captar o Ruach. E assim diante, cada vez para fazer um outro nível, até que complementa toda a ligação. Agora isso, obviamente, quando o Mashiach vai chegar, cada parte da alma que fez um determinado serviço volta com aquele corpo que fez o serviço. Agora, para nós, isso fica um pouco difícil para entender como que essas almas se ligam, mas, obviamente, esse assunto de Gilgulim é mais que a gente não conhece do que conhece. A alma é mais conceitual. Vamos pegar agora, ela tem uma missão. A alma e sua missão está totalmente ligada. Quando ela não cumpriu a missão, aquela parte que não foi cumprida, volta a ser cumprida. Se a gente pensa dessa forma, o assunto fica muito mais claro. Pois então, Gilgul Neshamot significa transmigração de almas, significa reencarnação. Isso é uma das bases da fé judaica. Principalmente a corrente dos cabalistas e dos ortodoxos estudam isso. Outras correntes não dão muita bola, mas acreditam, sabem que isso existe. E a partir dessa obra de Isaac Luria, os judeus passaram a ter um melhor entendimento. Reencarnação é um conceito antigo nos povos orientais, e vocês podem ver que então Jesus veio como judeu, ele nasceu no seio do povo hebreu, ele se vestia como judeu, se identificava assim. No encontro com a mulher samaritana, no poço de Jacó, ela olha e reconhece Jesus como judeu e pergunta, porque Jesus pede água para beber, e ela pergunta, tu és judeu e eu sou uma samaritana, como me pedes água para beber? É porque ela identifica nas vestes Jesus como judeu. Então Jesus foi na sinagoga, ele foi até o templo bem novinho, com 13 anos de idade, foi lá no templo e falou daquelas coisas que os judeus conheciam na Torá, que para nós é o Velho Testamento. Enfim, os judeus acreditam em reencarnação, esse é o grande ponto. E Jesus veio como um judeu. Mas será que Jesus falou alguma coisa sobre a reencarnação? Esse é o grande ponto. Se você fosse um judeu da época e se encontrasse com Jesus, que tipo de pergunta você faria para Jesus? Vocês já pensaram nisso? Se Jesus estivesse na frente de vocês, que pergunta vocês fariam? Teria que ser uma pergunta importante, né? Mestre, como foi o seu processo evolutivo? Por quais mundos o senhor passou? Mestre, existe reencarnação? E os judeus, como acreditavam e acreditam em reencarnação, talvez essa fosse uma grande pergunta. E Nicodemos, doutor da lei,
um dos grandes nomes do Templo de Jerusalém, se encontra com Jesus. Mas ele se encontra às escondidas, porque se ele fosse visto com Jesus, seria um grande problema para ele, porque já estavam preparando um esquema para prender Jesus e talvez sacrificá-lo, que foi o que aconteceu. Então Nicodemos se encontra com Jesus, e de que eles estão falando? Gilgal Neshamot. E na conversa fica claro que não é um renascimento moral, um renascimento físico. Porque Nicodemos vai perguntar, como pode um homem velho nascer de novo no ventre da mãe? Vamos assistir esse vídeo? Olha, eu considero esse vídeo um dos mais importantes. Porque é a prova clara da reencarnação. Depois nós vamos falar por que a reencarnação foi tirada do cristianismo. Então assistam o vídeo, Jesus e Nicodemos falando de Gilgal Neshamot, falando de reencarnação. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão, então, quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. E aí, pessoal, Jesus falou ou não falou de Gilgal Neshamot, de reencarnação? Há outras passagens no Evangelho. Quem dizem por aí que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou qualquer um dos profetas. Elias e Jeremias tinham vivido séculos antes. Então, se eles achavam que Jesus poderia ser Elias ou Jeremias, porque acreditavam em quê? Que ele tinha reencarnado, né? Um desses profetas tinha reencarnado como sendo Jesus. E existem outras passagens, tá bem? Deixa eu ler aqui do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, é justamente o que vocês escutaram de ver, ou escutaram e viram aí pelo vídeo. Vocês vão perceber que o que tem no Evangelho é exatamente o que vocês viram no vídeo, ou seja, não é um vídeo inventado, uma fala por um produtor. Eles retrataram exatamente o que está no Evangelho. Vou repetir para vocês comentando, tá bom? Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Nicodemos aqui está reconhecendo Jesus como um rabi, um instrutor dos judeus, um instrutor dos rabinos, um mestre vindo da parte de Deus. Então ele está dando toda a atenção a Jesus, né? E está falando de um assunto elevado. Pela conversa aqui, ficou uma parte anterior que não foi registrada.
pegou como tipo assim no meio da conversa. Porque Jesus vai falar assim, Jesus lhes respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode atingir o reino dos céus, o reino de Deus, um mundo celeste, se não nascer de novo. Eu cheguei lá, sim, reencarnando. Ninguém chega lá. É a lei do progresso para adquirir conhecimentos e virtude. Jesus é isso, conhecimento pleno e virtude plena. É um espírito que vive na plenitude do ser, do amor, junto a Deus, junto à comunidade dos espíritos puros, da qual ele é um dos membros. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Aqui fica claro que a conversa não era de um renascimento moral, né? Mude a sua vida e renasça. Não, é renascimento físico. E Jesus vai responder assim, em verdade, te digo, se um homem não renasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne são os pais que dão, mas você, Espírito, isso vem de Deus. Não te admires, olha Jesus repetindo, não te admires de que eu te haja dito que ser preciso que nasça de novo. Gilgul Neshamot é uma realidade, Nicodemos. Você precisa reencarnar, sim, para atingir o reino de Deus onde eu estou. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, Nicodemos, você não lembra do passado, é assim mesmo. O vento sopra, você não sabe de onde vem. Você também não lembra de onde veio. Sopra e você não sabe para onde vai. Você também não pode saber agora para onde você vai depois de que desencarnar. Aí respondeu Nicodemos, como pode isso? Né? Ele não está, esse negócio de nascer de novo, um homem velho entrar no ventre da mãe, ele não tem a chave do corpo espiritual que nós temos, daquela diminuição do corpo espiritual. Como pode um homem velho nascer de novo? E Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Você é mestre, é rabino, você acredita em Gilgul Neshamot? Você está ignorando o que eu estou te falando? Em verdade te digo que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Ele está dizendo assim, Nicodemos, eu estou falando do que eu sei, estou falando do que eu vi. É isso que eu estou falando para você. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? E ele vai completar, ninguém veio do céu, ninguém desceu do céu, de um mundo celeste, a não ser o Filho do Homem. Então, quando eu falo de Gilgul Neshamot, que é coisa do seu plano da terra, imagina eu falar com você das coisas do mundo celeste, das coisas do céu. E Jesus, então, encerra ali o diálogo com Nicodemos, falou o suficiente, não, existe sim, é assim, o homem precisa nascer de novo para atingir o reino dos céus. Você esquece do passado, né? E isso é coisa que você já deveria saber, porque vocês acreditam nisso, em Gilgul Neshamot. Isso já foi ensinado a vocês, foi inspirado para vocês. Como que você ignora isso, Nicodemos? Entenderam a importância dessa passagem, que é uma de várias do Evangelho? Essa, para mim, é incontestável. Mas, afinal de contas, o que aconteceu com o cristianismo, hein? Por que no Oriente se acredita tanto em reencarnação, com algumas coisas tortas, como, por exemplo, o homem reencarnar como um animal, que a gente sabe que não pode? Como que os judeus acreditam em reencarnação? Está comprovado aí, né? Não é uma opinião, é um fato. Então, como é que isso sumiu do cristianismo? É que no ano 553, o imperador Justiniano tirou uma série de ensinamentos e doutrinas que constavam dos ensinamentos iniciais dos pais da igreja, dentre eles Orígenes e Evagrio. Evagrio era um monge
um escritor cristão. E Orígenes era grego, era um padre grego e filósofo. Então, o imperador Justiniano, do segundo concílio de Constantinopla, no ano 553 d.C., tirou, ele emitiu 14 cânones, né, e condenou os ensinamentos de Orígenes, que era um dos que interpretava isso que nós acabamos de ver, os ensinamentos de Jesus, o seu cristianismo primitivo. E aí o que eles fazem nesse concílio? Foi lá, assim, a sentença foi essa: se alguém diz ou sustenta que almas humanas preexistiam na condição de inteligências e de santos poderes, esse sofrerá anátema. Quem sustentar a mítica crença da pré-existência da alma, quem acreditar em Gilgul Neshamot, vai ser condenado. Por que aconteceu isso? Porque a esposa dele sofreu uma praga que iria reencarnar como prostituta, e por isso, quando ela soube disso, fez com que Justiniano enviasse o exército e matasse 500 e poucas prostitutas de Constantinopla. E foi aí que o povo rogou uma praga, e aí ela, naquela situação meia doida, meia louca de que o imperador era tudo, era Deus na terra, pensou que se tirasse dos dogmas, das crenças daquela igreja, ela não seria condenada a reencarnar como prostituta. E foi feito um concílio, meio na marra, porque tinha os bispos de Constantinopla, os bispos de Roma. No fim, houve uma votação, foi 3-2. A gente fala de brincadeira que se tivesse um pênalti tinha empatado, né? Mas é sério o assunto. E a reencarnação foi retirada. Depois disso, passaram os séculos, veio aquela condição da Inquisição, e isso acabou se perdendo na história. Mas eu, pessoalmente, eu confesso a vocês que fico impressionado como os teólogos, os estudiosos, conseguem dar um floreado nesse assunto e escapar do tema da reencarnação. E a reencarnação é uma realidade. E nós espíritas sabemos disso não só porque lemos, porque acreditamos. Nós temos a mediunidade e os espíritos vêm falar. E nós temos inúmeros casos e exemplos de reencarnação. Existem filmes, livros de pessoas que não são espíritas, que falam de crianças que lembram que o avião caiu na Segunda Guerra Mundial. Elas até apontam onde o avião caiu, lembram dos nomes dos tripulantes do navio e coisas fantásticas na Índia. Mas, além disso, nós, espíritas, temos os espíritos do lado de lá nos falando sobre a realidade da reencarnação. E um dos objetivos do espiritismo é resgatar o cristianismo primitivo, dentre eles a crença da reencarnação, que é uma lei de Deus, que está inserida nessa lei do progresso. Se nós tirarmos a reencarnação da nossa vida, muita coisa deixa de ter sentido. Desde uma criança que nasce cega, tetraplégica, e teríamos 1000 assuntos aqui para falar. Mas o fato é que a reencarnação existe e Jesus falou, sim, sobre reencarnação. Eu peço que vocês leiam, porque é curtinho esse capítulo. Nós vamos falar novamente desses assuntos. Eu quis mostrar esses vídeos que, para mim, são incontestáveis. Não tem muito como falar contra isso, né? Aqui nesse item 33, ele é compridinho, mas é um item único, né? Para os que seguem na Terra uma carreira normal, há, para seu progresso, uma vantagem real em se encontrar novamente no mesmo ambiente, para ali continuar o que deixaram inacabado. Muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas. É muito comum nós reencontrarmos pessoas que nós já encontramos antes. Quem é que não tem essa sensação? Eu conheço você, não sei de onde, eu já estive nesse lugar, não sei quando.
com as mesmas pessoas para reparar o mal que lhes pôde fazer ou para sofrer a pena de talião. Alguns estão em prova, outros estão em expiação, outros estão em missão. Mas nos mundos mais felizes logo à frente, a reencarnação vai ficar clara. Nesse mundo de regeneração, pode ter certeza. A reencarnação vem à tona como uma realidade, como um dos ensinamentos básicos do cristianismo. Jesus ensinou sobre a reencarnação, sim, e nós temos que aceitar isso. Nós espíritas aceitamos. Nós vamos continuar esse assunto fascinante, falar de encarnação, reencarnação. Mais à frente nós temos um capítulo sobre os fluidos e eu quis hoje mostrar essa realidade, comprovar a reencarnação entre judeus e entre o próprio Jesus, que veio como judeu. Mas o tempo se encerrou. Eu agradeço pela atenção de todos. Reflitam sobre essas coisas, leiam, façam perguntas, seja pelo e-mail contato@map.org.br ou nos comentários. E eu complementaria, pedindo licença a vocês, para falar o seguinte: se alguém brigar com vocês sobre reencarnação, pede para eles consultarem o que Jesus falou. Não briguem com a gente, né? Não vou dizer brigar com Jesus, mas olhem os ensinamentos de Jesus com mais profundidade. Estejam bem, que Deus os ilumine, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.